Nós estamos numa série de mensagens onde tem um tema principal. O tema principal da mensagem: um sorriso e nada mais. Não sei nem em que parte estamos dessa mensagem, mas vamos deixar Deus falar contigo aí em cima desse tema, né? Nós vamos ficar com um versículo, inicialmente um versículo apenas, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. E o versículo está na primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto, lá no capítulo de número 9, no versículo de número 26. Então, capítulo 9, versículo de número 26. E hoje eu quero fazer essa leitura na NVI, Nova Versão Internacional. Então, você que está aí com a tua versão, que é a revista e atualizada, que a gente tem por costume, hoje eu vou ministrar em cima da NVI, Nova Versão Internacional, e vai ficar mais fácil a gente contextualizar, amém? Então o versículo está aqui, eu quero que você possa ir olhar para cá. Nós vamos ler juntos aqui para ganhar um pouquinho de tempo, em nome de Jesus. Sendo assim, não corro como quem corre sem... Vamos ler juntos? Sendo assim, não corro como quem corre sem... E não luto como quem esmurra o ar, amém? Grandioso Deus, fala conosco. Toma, Senhor, a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Ó Pai, fala aos nossos corações, é o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Os que creem, digam amém. Toca na pessoa do teu lado e diz assim: agora eu preciso ouvir Deus falar comigo através da palavra. Presta atenção. Se nós fôssemos ver esse texto, examinar esse texto, eu queria que só ficasse aí esse 26, ok? Para a gente ficar na NVI em cima dele, tá? E eu vou ler outras coisas aqui, mas fica aí. Quando eu te pedir o 26, você põe ele na NVI, na versão, Nova Versão Internacional. E aí você vai entender o seguinte. Diz o 22 assim, ó: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, apóstolo Paulo falando, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. E aí diz o 26, que é nessa versão da NVI, que diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Olha para o pastor: não corro como quem corre sem meta, não corro como quem corre sem propósito. Eu corro porque sinto e creio que tem algo pré-estabelecido por Deus a meu favor. E eu começo então a compreender com tudo isso que Deus, Ele é fiel, é um Deus soberano, é um Deus que fala aos nossos corações, um Deus que tem motivos de sobra para me abençoar e te abençoar, como Pai, como Deus, como soberano e como aquele que me fez e te fez. Ele me formou, Ele te criou. Ele te formou, Ele te criou. Significa dizer, em nome de Jesus, que a gente vai precisar compreender algumas coisas aqui. Tem algo que é muito interessante que eu deixo para você hoje, que é o seguinte: especialistas afirmam que após entrevistas com inúmeras pessoas de sucesso, foi identificado que existe uma marca na vida dessas pessoas. E essa marca é a determinação e o foco, ou seja, o trabalho duro para chegar às suas metas. Não é de qualquer maneira. Dói, é ralação, tem que ter propósito, tem que ter meta, precisa ter alvo. E na minha vida e na tua não pode ser diferente, porque o sol nasce para o justo e para o injusto. E você vê aí ímpios vivendo uma vida regalada, e muitos crentes vivendo uma vida fragmentada, na desgraça, na desarmonia. E não estou falando só na questão financeira não, homem de Deus, mulher de Deus. Eu estou dizendo numa amplitude geral da minha vida e da tua. O Senhor hoje quer mostrar para mim e para você aquilo que o apóstolo Paulo estava tentando dizer. Tinha um propósito, ele sempre tinha um propósito.
Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, ao acordar eu acordo com propósito, ao dormir eu durmo com propósito. Tem um plano, tem um alvo, existe uma meta no meu coração, existe um desejo na minha alma. E a gente está falando de uma corrida. A gente está declarando aqui, e que nessa corrida Deus quer de mim, de você, realmente que o meu coraçãozinho, o teu coraçãozinho esteja preparado para ela. Vai gerar esforços, vão gerar com que os seus batimentos cardíacos aumentem, o pulsar do sangue vai aumentar, a adrenalina vai aumentar. E eu quero te mostrar que em meio a tudo isso, em meio a todo esse propósito, em meio a tudo isso, a gente descobre algumas coisas interessantíssimas. E uma delas é o seguinte: uma vida sem meta é completamente vazia. Uma vida sem objetivos é completamente vazia. E isso me faz respirar. Você já observou? Olha para dentro de você. O que te faz viver? Fala. Se a única certeza que nós temos ao nascer é que vamos morrer, o que te faz viver? São as metas, são os propósitos, é o alvo, é saber que quando a minha vida findar aqui na terra, eu vou possuir uma vida abundante na presença do meu Deus. E isso vai trazendo para o meu coração uma expectativa de vida, vai trazendo para o meu coração uma vontade de viver, vai trazendo para o meu coração, e aí eu esqueço da morte, eu esqueço da única certeza que o ser humano tem, a morte. Davi, quando está no término da sua vida, ele manda chamar Salomão, seu filho, sucessor ao reinado, e diz: filhão, preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Ele está querendo dizer para Salomão: Salomão, olha só, papai vai morrer. E ele então vira para Salomão e diz assim: seu homem, seu homem. Isso é lindo demais, irmãos. Uma vida com propósito, uma vida com metas no plural, uma vida com objetivos, gera lá na frente coisas maiores do que você pode imaginar. O apóstolo Paulo, ele começa a nos mostrar aqui algumas coisas, e dentre elas uma frase: o segredo da felicidade é estar preso a uma meta e não as pessoas e as coisas. O objetivo de Deus com você é maior do que os planos que as pessoas têm a teu respeito. O objetivo, a meta, ela precisa ser maior, porque não vai depender de circunstâncias humanas o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus quer realizar na tua vida, no teu coração, para a tua família, não depende de circunstâncias humanas. É interessante, irmãos, porque demoramos muito a assimilar alguns conceitos. E os conceitos são o seguinte: unção de rei e unção de sacerdote, unção de sacerdote e unção de rei. E muitas das vezes, quando o homem de Deus está ao ponto de ser oferecido por libação para o ministério, vem-se essa pergunta para ele: olha só, abre bem os teus olhos, qual é a unção que você quer? A unção de rei ou a unção de sacerdote? Porque a unção de rei é ser alguém bem sucedido na terra para manter a igreja. A unção de sacerdote, querido, é você aprender, é quando eu aprendo que nós somos mantidos por Deus, ainda que por pessoas que sejam de uma forma muito clara e concreta, ordenadas por Deus para poder te abençoar. Mas hoje, o propósito dessa mensagem é mostrar para você que a felicidade, ela precisa estar presa a uma meta. Ela precisa estar ligada, entrelaçada a uma meta, a um desejo.
Eu gosto de colocar metas e desejos, irmãos. E dentre as metas e os desejos, Deus possibilitou esse. Nós tínhamos poucos dias para chegar a um determinado valor. E eu disse: meu Deus, nesse período eu confesso dizer para você que eu dormi pouco. Nesse período eu confesso, não é falta de confiança não, queridão, mas também eu não posso ficar aqui de hipocrisia, de mentira. Nesse período eu confesso dizer para você que a minha pressão arterial subiu. Nesse período eu preciso dizer para você que eu fiquei: Senhor, e agora? Mas em vista de tudo isso, eu estava presa a uma meta, a um desejo. E o desejo era mais forte do que eu, falava mais forte do que... Porque eu comecei a dizer para Deus: Senhor, o que posso te oferecer? Em um dos cultos aqui, eu tentei aqui, inclusive um anel em que ganhei, e eu falei: Senhor, será que tu está querendo? E ainda cheguei a tirar, mas tentei, mas não vendi. O que eu quis dizer para o meu Deus é o seguinte: Senhor, eu estou preso a metas, eu estou focado em algo, e sei que para acontecer dentre isso e coisas mais, Senhor, vai depender de Ti. Depende única, exclusivamente de Ti. E isso, irmãos, começa a mexer com o coração de Deus, começa a mexer com a vontade de Deus a teu respeito. Deus começa a olhar do alto e dizer assim: sim, é isso que eu quero. E começa uma corrida, irmãos. E o que Deus hoje quer mostrar para mim e para você é que nessa corrida você não foi chamado para ficar para trás. Na carteirinha de membro dessa igreja está lá Jeremias 12, versículo de número 5, que diz: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os que vão a cavalo? Sem terra de pasto não se sente seguro, como estarás tu em meio à floresta do Jordão, um local tenebroso? Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, por favor, toca na pessoa que está ao teu lado e diz: Deus te chamou para competir com os que vão a cavalo. É Ele que vai proporcionar para a tua vida o cavalo. É Ele que vai mandar para você a sela. É Ele que vai dar uma ordem para você dizendo: monta. É Ele que vai dizer para você e diz assim: vai para o páreo. Queridão, eu não sei se vou ganhar ou se vou perder. Eu sei que eu estou no páreo, aguardando um sinal para uma grande corrida. Eu quero te dizer que o que Deus tem, o que Deus vai fazer, há de mostrar para você que Ele é o Deus supremo. Ele é aquele Deus que escolhe os abatidos, que escolhe, como na caverna de Adulão, os desfavorecidos, os endividados. Coloca lá dentro da caverna um rei chamado Davi e muda a história daqueles homens. Eu não sei se tu faz parte dos desfavorecidos ou se tu é o rei que Deus está mandando entrar naquela caverna para guiar pessoas. Uma coisa eu sei: tanto o rei será bem sucedido quanto os valentes hão de ser conhecidos como os valentes de Davi. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não desista do que Deus tem para você. Hoje Deus mandou te chamar aqui para te dar uma sacudida e dizer: por que tu desistiu dessa faculdade? Por que tu desistiu do teu sonho? Por que tu desistiu? Eu não disse para você correr. Mas Senhor, eu perdi o foco. No meio da minha corrida eu perdi a meta. No meio da minha corrida, meu Senhor, eu não sei mais o que fazer. E é o interessante o seguinte: a meta conquistada não representa uma vitória apenas, e sim a concretização de um processo. Quando tu finaliza, querido, é a concretização que Deus está falando. É para saborear, é para você se alegrar. Querido, eu olho para algumas pessoas, eu vejo um potencial enorme. Eu fico entendendo, eu fico compreendendo, Vaguinho. Se eu olho e vejo o potencial, eu fico imaginando Deus.
Quando o Senhor olha para você, uma das minhas sobrinhas está ali atrás, desde o início, estudava, se esforçava, e muita dificuldade, faltava livros, e a gente ia lá, se apertava, abençoava com livros, e ia lá, e eu dizia, um dia ela vai ser alguém bem sucedida, porque ela entendeu, e às vezes no período do percurso da sua vida, você se deixou levar. E Deus olha para ti e diz assim: eu pensei que tu ia longe, eu pensei que você ia além do que você foi. Coloca o texto para mim. Eu pensei, mas olha só, sendo assim não corro como quem corre sem alvo. Não, eu, pastor Alexandre, não corro como quem corre sem alvo. Eu possuo um alvo, eu possuo um alvo, você possui um alvo. O meu alvo é Cristo, nele eu sou mais que vencedor. O meu alvo é o meu Senhor, Ele me garante a vitória. Eu entro numa batalha com a certeza de que já venci. O inimigo da minha alma tem que se prostrar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que quando você caminha, o inimigo começa a abrir, porque você está passando. Você é aquele que entendeu o propósito de Deus. É um chamado, irmãozão. É um chamado, é mais forte que você. Pastor, e agora? Eu parei. Você parou? Sabe por quê? Pergunta para a pessoa do teu lado, pergunta assim: você sabe por quê que muitos param? Porque deixam de olhar para o alvo. Aponta para a pessoa assim: deixa de olhar para o alvo, para olhar para as pessoas que estão ao seu redor. Acaso Deus vai te dividir, irmãos? Acaso tu não entendeu que tudo que está acontecendo na tua vida, Ele chamando a tua atenção em dizer o seguinte: eu quero estar em primeiro lugar na tua vida. Eu não quero ser dividido. Eu não fui chamado para ser dividido, não. Eu fui chamado para estar em primeiro lugar na sua vida. Eu amo minha família, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, irmãos. Mas o meu Deus, e se eu estiver mentindo aqui, eu estou mentindo no altar, isso é coisa feia. E com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, isso é terrível. Eu amo a minha família, mas eu amo o meu Deus sobre todas as coisas. Eu amo o meu Senhor acima de todas as coisas. Hoje Deus quer assumir o lugar dele na tua vida. Hoje o Senhor quer mostrar para você que Ele é o que você tem de mais importante. Ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai te trair. Ele sempre vai estar disponível para você quando você quiser, quando você precisar, quando você necessitar. Ele vai estar pronto para te servir. Quando surgirem os obstáculos, se necessário for, mude a direção para alcançar a sua meta, mas não a decisão de chegar lá. Não a decisão de chegar lá. Quando se tem uma meta, um obstáculo passa a ser uma etapa para seus objetivos. Para a gente contextualizar, coloca no data show para mim aí, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Põe o versículo 13 mais uma vez para mim, por favor. Irmãos, eu tento
entender esse texto e tento compreender o apóstolo Paulo. E se nós pegarmos a versão revista, só para mim aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, revista e atualizada, vai dizer: irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O Senhor está te chamando para prosseguir, irmãos. Mas eu volto com o texto de Paulo em 1 Coríntios. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu possuo um alvo. E quando Deus me deu essa ministração, eu comecei a imaginar das pessoas que estão comigo, e comecei a notar a importância delas comigo, porque eu não corro como quem corre sem alvo. E aí eu compreendi, e você vai compreender por que Deus colocou essas pessoas do seu lado. Eu compreendi, e você vai compreender por que Deus tem colocado essas pessoas do seu lado. Porque o Senhor está fazendo unir pessoas que pensam da mesma maneira, do mesmo jeito. O que eu quero dizer para você é muito forte. Você vai ministrar para o teu irmão, você vai ministrar para a tua irmã, você vai ministrar para a pessoa do seu lado. Você vai dizer: agora eu entendo. Olha nos olhos, pode falar, pode falar. Agora eu entendo por que você está do meu lado. Porque você possui um alvo, e esse alvo é Cristo. Então, em nome de Jesus, querido e querida, toma posse disso agora que eu entendo. Agora você vai entender por que Deus te uniu, por que Deus te aliançou com pessoas com visão, com pessoas que estão entendendo a visão, porque ela tem um alvo, você possui um alvo, e o alvo dela é o mesmo do teu, é Cristo Jesus. Aponta para o alto, porque Ele é o autor e consumador da minha fé e da tua fé, queridão. E não luto como quem esmurra o ar. Pastor, o que é isso? É mais forte do que tu imagina. Eu não lanço as minhas energias à toa. Quando eu vou, eu estou certo, em primeiro lugar, que Cristo está indo na minha frente. Em segundo, já me deu a ordem para avançar. Em terceiro, me garante a vitória. Eu não luto. Eu faço das palavras do apóstolo Paulo a minha. Como quem esmurra o ar. Eu não. Eu não corro como quem corre sem meta, sem alvo. Eu não luto como quem esmurra o ar. Não. Eu tenho um foco. Eu tenho uma meta. Eu tenho um alvo que é mais forte do que eu. É mais poderoso do que eu. E esse foco, esse alvo, essa meta me garante a vitória. O que eu devo fazer, pastor? O que você deve fazer? Parar essa noite
recuperar o tempo perdido. Parar essa noite e colocar no teu coração que o teu alvo é Cristo. Chega, irmãos, de correr em vão. Chega, irmãos, de esmurrar o ar. Às vezes está tudo muito bonitinho. A tua vida está bonitinha. E tu está até feliz com isso. E Deus olha do alto e diz assim: como pode? Olha para Ele, olha no que Ele está se sujeitando. Pastor, o que Deus quer falar comigo agora, para não gerar dúvida no meu coração? Eu vou te falar agora. Deus quer falar com você para que você deixe de comer das migalhas que estão caindo da mesa. Deus quer falar com você para que você possa se assentar à mesa.